Não existe presente melhor do que o que Jesus nos entregou na Páscoa, e eu vou te provar o porquê. E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor na comunidade Monte Santo, casado com a Débora, pai da Olívia e do Davi, e hoje eu estou aqui para falar porque a Páscoa é o feriado mais importante para nós cristãos. Com certeza você conhece o texto de Isaías, capítulo 53, que foi uma profecia de Isaías feita 600 a 700 anos antes de Jesus nascer. E eu vou ler um pouco desse texto com você, para nós encontrarmos por que Jesus nos deu o maior presente na Páscoa. No versículo 1 de Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. É muito louco como essas palavras foram escritas 700 anos antes de Jesus nascer. Tá descrito exatamente o que aconteceu com Jesus no final da sua vida, quando ele entregou a sua vida como sacrifício vivo por nós. Como o profeta Isaías diz, nós estávamos numa posição de condenação. Nós merecíamos o juízo, nós merecíamos o castigo. A cruz em que Jesus foi colocado, na verdade, era para nós. Por conta das nossas iniquidades, dos nossos pecados, por conta de um coração endurecido, por conta da falta de fé, de uma religiosidade barata, por conta de uma busca sem parar por dinheiro, por fama, por sucesso, por conta de um coração que atrai ídolos para si mesmos, além de Deus. A cruz devia ser nossa. Então a condenação mais vergonhosa, aquilo que era um motivo de chacota para as pessoas, deveria ser para nós. Mas então veio Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que criou todas as coisas, aquele que, por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que com sua palavra fez todas as coisas existirem. Ele se tornou homem, ele se tornou carne, humano, para poder sofrer em nosso lugar. Sabe, pensa que você tem uma dívida impagável. Pensa que você contraiu uma dívida que você não tem como pagar. Você pode trabalhar o resto da sua vida e você jamais vai conseguir pagar essa dívida. De repente, aparece alguém com um coração bondoso, sem você ter feito nada para merecer aquilo, e se oferece para pagar aquela dívida no seu lugar. Sabe, nós não podemos imaginar o quanto Jesus sofreu na cruz. Nós só podemos pensar em quanto ele realmente sentiu de dor naquele momento. Ele já sabia que ele passaria por aquilo desde o início da sua vida. Ele já avisava aos discípulos durante as suas palavras, durante seus momentos de aconselhamento, desde o início do seu ministério. Ele já sabia que esse texto que Isaías tinha escrito seria cumprido através dele. Isso não quer dizer que foi fácil, isso não quer dizer que ele já estava preparado. Nós vemos que pouco antes de Jesus ser preso, ele estava no Getsemane chorando e suando até gotas, né? A palavra diz que pareciam gotas de sangue. Ele estava chorando, pedindo: Deus, se possível, livra de mim esse sofrimento, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. O que a gente merecia era a cruz. O que a gente merecia era a condenação, era o castigo. Mas o que a gente acabou recebendo foi um cordeiro que se colocou no nosso lugar para sofrer as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, e então poder nos livrar do poder do pecado, nos livrar da condenação e da morte. Como o próprio Isaías disse, que através da justiça de Jesus,
muitos outros seriam considerados justos. Ao confiarmos em Jesus, ao confiarmos em quem Ele é, ao confiarmos na sua obra na cruz, nós também nos tornamos justos como Ele é justo. O sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para limpar as impurezas do nosso coração, para tirar toda a condenação que estava sobre nós e nos garantir vida e vida eterna. Sabe, eu não sei por que caminho você tem andado nesses últimos tempos, eu não sei o que você tem crido nesses últimos dias, mas uma coisa é certa, muita gente tem passado por dias difíceis, dias tristes, dias ansiosos, angustiantes, tentando encontrar o porquê da vida, o sentido da vida, qual é o motivo de nós estarmos aqui passando por todas essas lutas e tribulações. A resposta para isso está em Jesus Cristo. A verdade é que se não for por Ele, a nossa vida tende só a piorar, mas através dele nós temos a certeza de que somos salvos e que temos uma nova vida garantida. Nesse fim de semana de Páscoa, medite sobre isso, medite sobre a palavra de Deus, medite sobre a obra de Jesus na cruz e deixe que isso entre no seu coração a ponto de não ser somente mais uma história, mais um dia onde você assiste lá o presépio, você vê lá a historinha de Jesus, não. Deixe com que isso quebre o seu coração a ponto de você entender que Ele colocou sobre Ele o seu pecado, o seu erro, sua dívida, para que você pudesse ter vida. Manda isso para alguém, manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essa mensagem de salvação, de alegria, de paz que há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.